Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo, que ótimo! Sou a professora Auxileia Freitas e estou aqui para ministrar mais uma videoaula. A nossa aula de hoje, ela terá dois momentos. O primeiro momento será na disciplina de Geografia e o segundo momento será na disciplina de Cidadania Moral e Ética, certo? Só que antes de nós entrarmos na disciplina do primeiro momento, nós vamos primeiro fazer a nossa chamadinha. Vamos lá? Preste atenção no seu nome. Vamos lá ver a chamadinha. 1, 2, 3, palavrinhas! Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde. Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo que tem saudade, eu mando um beijo, pois na verdade eu também sinto tanta vontade da gente se encontrar e acalmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será calmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será. Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde. Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo. Com a nossa chamadinha realizada, agora vamos à aula do nosso primeiro momento, com a disciplina de Geografia. O assunto é Elementos Naturais e Culturais dos Africanos. Iremos trabalhar no livro de Geografia, da página 43 à página 48. Iremos precisar do caderno de escrever e também o papel 40 quilos, ou a cartolina, que é aquele material que eu mandei para você recentemente, ok? Muito bem, meus amores, só que antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, nós vamos estar falando sobre um guerreiro, um herói, que é Tiradentes. Amanhã, dia 21 de abril, é feriado. Esse feriado é em homenagem ao dia de Tiradentes. E quem foi Tiradentes? Olha só, o dia de Tiradentes é comemorado em 21 de abril e é considerado um feriado nacional no Brasil. Esta data homenageia a figura do herói nacional Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido por Tiradentes. Esse nome, Tiradentes, é uma referência ao seu ofício de dentista. A celebração desta data é importante porque Tiradentes é considerado um brasileiro que lutou pela independência de Minas Gerais, do domínio dos portugueses. Então, Tiradentes foi um militar que sonhava com a independência de Minas Gerais contra a corte portuguesa que vivia explorando o povo mineiro. Então, Tiradentes lutou muito. Tiradentes ele foi torturado e foi morto, enforcado no dia 21 de abril do ano de 1792. E ainda, depois de morto, ainda teve o seu corpo todo esquartejado. Fizeram tudo isso com ele só porque ele estava lutando por condições de vida melhor para o seu povo. Então, em homenagem a esse grande herói brasileiro, o Brasil decretou feriado nos dias 21 de abril de todos os anos, tá? Por isso que amanhã é feriado, porque é um feriado em homenagem a este guerreiro, a este grande militar que lutou até a sua morte, que é chamado Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier. Certo, meus amores?
Agora sim, vamos ao nosso assunto do dia, que são elementos naturais e culturais dos africanos. O que são os elementos naturais? São aqueles que a natureza nos dá, não é isso? E os elementos culturais são aqueles que o homem já passou ali, já fez as suas transformações, certo? Então, os elementos naturais são aqueles relacionados à natureza, são necessários para a sobrevivência do indivíduo, são aquilo que eles encontram na natureza para se alimentar e sobreviver. Como, por exemplo, água, animais, vegetais, pedras e etc., além de muitas outras coisas. E os elementos culturais são o quê? São produção cultural do indivíduo. Elas não são necessárias para a sobrevivência, mas são necessárias para a nossa satisfação, para a nossa alegria, para a nossa religiosidade, como, por exemplo, casa, músicas, vestimenta, comidas, transportes, tudo isso é o quê? É produzido pela mão do homem, certo? Mas para que o homem faça a transformação dos elementos culturais, ele vai precisar o quê? Utilizar os elementos naturais. Para ele construir sua casa, ele vai precisar dos elementos naturais. Para ele construir a sua comida, vai precisar dos elementos naturais, né? Vai pegar o animal, vai ter que passar por um processo de transformação, vai temperar e tudo. Então, o homem já passou ali, já fez aquela transformação, transformou o elemento natural em elementos culturais, certo? Como, por exemplo, aqui está mostrando a comida. Vamos ver aqui no outro. Olha só, a étnica e cultural. O que é isso? São variedades de costumes, de culturas, né? Esse termo ele se refere a um grupo de pessoas que apresentam vários elementos em comum, como a cultura, a língua, a história, valores, semelhanças físicas e outros mais, ok? Então, a África, ela foi e é o continente com grande diversidade étnica e cultural, até os dias atuais. É possível encontrar aldeias que mantêm em sua cultura tradições bastante antigas, embora convivam e coexistam junto com grandes cidades, que têm tecnologia avançada no que diz respeito às edificações. Então, a África ela tem essa diversidade cultural, essa diversidade étnica e cultural bem avançada, bem grande, certo? Ela convive com cidades que têm tecnologias, mas isso daí não impede deles continuarem com a tradição, com a cultura deles. Então, o povo africano ele tem a sua cultura, ele tem a sua tradição que eles seguem, certo? Vamos lá. Olha só aqui. A moradia dos africanos. Os africanos eles vivem em aldeias. Grande parte das construções dessas aldeias é feita com argila, madeira, é coberta de palha, ou seja, são construídas com materiais encontrados ao redor da aldeia deles. São construídas com elementos naturais. Eles usaram a palha da natureza, usaram a madeira da natureza, o barro é a natureza que nos dá, certo? Então eles usaram os elementos naturais para construir os elementos culturais, que foram suas casas, certo? Vamos ao próximo aqui, olha só. O trabalho. Vamos falar um pouco sobre o trabalho dos africanos. Na aldeia dos africanos, o trabalho também é dividido entre homens e mulheres, certo? Os homens, eles ficam com a parte do trabalho mais pesada. Eles cuidam de prover alimentação para a família através da caça, que a caça é um motivo de muito orgulho para eles. Eles ficam muito orgulhosos quando eles saem para caçar e traz algo. Eles ficam muito orgulhosos. Os homens cuidam da defesa da aldeia. Os homens que fazem a farinha. São os homens que derrubam e roçam as matas para fazer plantio do roçado. Então, esse aqui é o trabalho dos homens. O trabalho das mulheres já é mais leve, é uma parte mais leve. As mulheres, quando elas vão para o trabalho delas, elas têm que levar as crianças. Elas levam as crianças, elas amarram um pano no corpo delas e colocam as crianças. Então, olha só, o trabalho das mulheres. É comum encontrar mulheres com crianças amarradas por tecidos ao corpo durante os seus afazeres. Aqui no Brasil, esse tecido ele é conhecido como sling. Então, o trabalho das mulheres é cuidar da alimentação, cuidam das crianças e cuidam da casa, tá? São essas 3 tarefas. Elas cuidam da alimentação, cuidam das crianças e cuidam das suas casas.
A parte do trabalho das mulheres já é bem mais leve, ok? Vamos falar sobre a alimentação. Na alimentação, olha só, meus amores, alguns ingredientes, tá, do cardápio dos africanos são animais, como elefante, hipopótamo, girafa, javali, búfalo, bode, carneiro, lebre, tatu, lagarta, aves e até cães. Eles também comem frutas, sim, comem vegetais, tá? Que são frutas, especialmente a banana, o coco, café. O nosso café, inclusive, ele veio da África. Quiabo, melancia, jiló, tâmara, gengibre, alcafrão, pimenta, malagueta e azeite de dendê. Esses são o quê? O que eles mais consumem na sua alimentação. E para comer, os africanos lá, na hora de comer, para eles é um motivo de muita alegria e diversão. Comer para os africanos é motivo de muita alegria e diversão. As técnicas de preparação de alimentos também são bem variadas, certo? Eles preparam os alimentos dele como? Eles gostam de assar e grelhar sobre a brasa, defumar utilizando a fumaça de diversas madeiras. Eles gostam de conservar com sal, pimenta e ervas aromáticas, como está mostrando aqui as ervas, olha só. Aqui nós temos na primeira figura, os animais sendo defumados com a fumaça de várias madeiras. Na segunda são as ervas, que eles gostam de deixar os alimentos conservados, né, com pimenta e ervas aromáticas. E na terceira aqui está sendo assado sobre a brasa, certo? Vamos aqui falar um pouco sobre a cultura afro-brasileira. O que é isso, afro-brasileira? É quando já se misturou a cultura dos africanos com a cultura do Brasil. Então, grande parte da culinária africana foi refeita e readaptada ao Brasil. Quando esse povo, os africanos, entrou em contato com a culinária europeia e indígena, fazendo surgir novos pratos tipicamente brasileiros, que são os pratos que nós conhecemos, que nós temos aqui, que foram o quê? Os africanos que deixaram essa herança pra gente, que é o cuscuz, canjica, munguzá, angu, pamonha, moqueca, feijoada, farofa e muitos outros pratos gostosos, tá? Os africanos, eles deixaram suas contribuições na culinária com a gente de muitos pratos gostosos, como nós estamos vendo aqui. Certo, meus amores? Então, diante dessa forma, né? Desta forma, os elementos naturais, eles identificam a geografia da região. Enquanto que os elementos culturais, eles identificam o povo que mora naquela região. Dessa forma, nós conseguimos identificar os africanos de uma identidade própria por causa da sua cultura e dos seus elementos naturais que o cercam. É pela cultura dos africanos, pelos elementos que eles usam, os elementos naturais, os elementos culturais dele, que nós conseguimos identificar os africanos, tá? A verdadeira identidade dos africanos, ok? Então, vamos agora à nossa atividade. Vamos lá. Primeira questão. Observe as imagens abaixo e marque um X nas que correspondem à imagem africana. As imagens africanas. Você vai observar as imagens e vai marcar um X naquelas imagens que correspondem às imagens africanas. Vamos ao segundo. Olha, continuando as imagens, você vai observar no seu livro com bastante atenção e vai marcar o X. Vamos na segunda. Aqui. Observe as imagens de aldeias africanas e escreva uma lista dos materiais utilizados na construção. Essas aqui são as aldeias africanas. Aqui nessa linha abaixo você vai escrever os materiais que eles utilizam para construir as suas casas, certo? Vamos na próxima. Na terceira questão, você vai observar o infográfico que tem lá da vida em uma aldeia. Olha, observe o infográfico da vida em uma aldeia africana e escreva a letra de cada explicação no local correto. A. Os homens cuidam para prover a defesa e alimentação das famílias pela caça. A. B. É muito comum encontrar crianças amarradas ao corpo das mães com um tecido durante os seus afazeres. A. C. As mulheres cuidam da alimentação, da casa e das crianças.
A D. A caça é motivo de orgulho para os caçadores africanos, certo? Vamos lá na quarta questão. Dentre os ingredientes apresentados, eu quero que você circule os que fazem parte do cardápio africano. Nós temos aqui gengibre, banana, tâmara e amora, carambola, quiabo, morango, pimenta malagueta e coco. Você vai circular só os que fazem parte do cardápio africano, certo? Na quinta, eu quero que você pesquise e escreva informações sobre os ritmos existentes no Brasil, cuja origem é africana. Você vai escolher apenas 2 dos indicados abaixo. A resposta é pessoal. Eu tenho aqui candomblé baiano, xangô pernambucano, maracatu pernambucano, tambor de Minas maranhense, samba carioca, conga do mineiro e capoeira, ok? Então, você vai pesquisar e escrever informações sobre os ritmos existentes no Brasil, que foram surgidos da origem africana, ok? E aqui nós temos uma atividade no caderno. Eu quero que você pesquise e escreva a receita de algumas comidas que nós herdamos da cultura africana. Ok, meus amores? Você vai fazer no seu caderno, abrir o seu caderno lá na disciplina de Geografia e vai escrever. Pesquise e escreva a receita de algumas comidas que herdamos da cultura africana. Aí você vai pesquisar e vai escrever. Aí vai ter foto e mandar para a tia, certo? E nós temos aí um papel 40 quilos que a titia mandou para vocês. O que você vai fazer nesse papel 40 quilos? Eu quero que você faça um cartaz. Nós vamos fazer um cartaz agora, mas é um cartaz com colagens de imagens que mostra a influência da cultura africana em nosso cotidiano. Ok? Você vai fazer um cartaz com colagens de imagens que mostra a influência da cultura africana em nosso cotidiano, que mostra o que os africanos ensinaram pra gente e que a gente pratica no nosso dia a dia. Certo? Aí você vai colando e vai escrevendo o quê? Certo? Muito bem. Façam lá, batam foto e mostrem pra tia. E agora vamos à nossa aula do segundo momento com a disciplina Cidadania Moral e Ética. Iremos trabalhar da página 26 à página 29. E o nosso assunto é os Doutores da Alegria. Olha só de falar nesse nome já traz a gente o quê? Uma sensação de alegria, uma sensação de felicidade, uma sensação de sorrir, né? É isso mesmo, é exatamente esse o objetivo dos Doutores da Alegria. Os Doutores da Alegria, eles são médicos, enfermeiros e pessoas voluntárias que se vestem de forma bem divertida, colocam perucas coloridas, nariz de palhaço e vão o quê? Até os hospitais, até as clínicas, levar alegria para as crianças que estão lá. Por quê? Porque geralmente as crianças, principalmente aquelas bem pequenas, né, elas têm muito medo de médicos, têm muito medo de hospitais. Mas esse medo dela é porque elas não entendem que algumas medicações e alguns procedimentos são importantes, mesmo que não sejam agradáveis, né? Como a injeção, o exame de sangue, mas são preciso fazer. Então, só delas verem os médicos passando com aquele jaleco branco, elas já ficam o quê? Já ficam com medo, já ficam imaginando, eu vou ser furada, eu vou sentir dor. Então, os Doutores da Alegria, eles levam essas crianças à alegria, eles trocam esse momento de dor pelo momento de alegria, eles trocam o momento de tristeza pelo momento de alegria, eles arrancam cada sorrisão dessas crianças, tá? Então, olha só. Então, baseado no fato de que a alegria ela gera saúde, e a saúde também gera alegria, foi criado um grupo chamado Doutores da Alegria. E como eu falei para vocês, existem pacientes que precisam ficar muito tempo nos hospitais. E muitos desses são crianças. Esses pacientes são portadores de doenças graves, que precisam de cuidados especiais e não podem se afastar dos hospitais. Então, os Doutores da Alegria, eles são os médicos, são os enfermeiros e voluntários que se vestem de forma divertida, com acessórios coloridos, como perucas e nariz de palhaço. Eles visitam as crianças que estão há muito tempo nos hospitais e brincam com elas. Brincam como? Eles fingem que estão fazendo exame, fazem só aqueles examezinhos de mentirinha, aí arrancam cada sorrisão delas. Entenderam, meus amores? Olha eles aqui. Olha só, eles se vestem de forma bem colorida. Peruca, nariz de palhaço,
Os médicos colocam outras roupas por baixo do seu jaleco, né? Eles tentam disfarçar para a criança aquela aparência de médico, porque o médico, só da criança ver o médico só com aquele jaleco branco, as crianças já sofrem. Já fico imaginando, agora eu vou sentir dor. Então, o resultado dos Doutores da Alegria é surpreendente, porque depois da visita, as crianças elas ficam alegres, o corpo delas começa a reagir positivamente, fazendo o quê? Fazendo com que elas melhorem. Elas melhoram muito. Então, a alegria ela é um sentimento muito importante na saúde de todos. A alegria já é comprovada cientificamente que contribui para a saúde. Por isso, que quando alguém está muito triste, ele pode o quê? Adoecer. Esse trabalho ele começou lá em Nova York e hoje ele já é reconhecido em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil. E não é preciso ser médico, somente ser médico para fazer parte dessa equipe, não. Mas é preciso se preparar e cumprir algumas atividades. É importante lembrar que eles vão sorrindo, mas é um trabalho sério e muito responsável. Por isso, para fazer parte desse grupo, é necessário o quê? É necessário entender e se preparar para receber a aprovação, se pode exercer esta função ou não, tá, meus amores? Então, muitas empresas hoje em dia, elas entendem tão bem esse pensamento e elas se preparam para esse momento. Elas discutem com os seus funcionários sobre esse momento para descontrair, né, a tristeza da criança. E os resultados, como eu falei para vocês, são resultados positivos. O desempenho dos funcionários está melhorando muito nos hospitais. E a saúde das crianças, então, nem se fala. Já pensou como tem gente, você já parou para pensar? Como tem gente que se preocupa com o bem-estar da outra pessoa? E isso aí, se preocupar com o bem-estar da outra pessoa, isso daí é o quê? É cidadania. É isso que nós estamos estudando. Cidadania, tá? Então vamos agora para a nossa atividade. Observem bem. Primeira questão. Quem faz parte do grupo Doutores da Alegria? Diz que é um trabalho gratificante? Qual é o principal objetivo desse trabalho voluntário? Quem faz parte do grupo Doutores da Alegria diz que é um trabalho gratificante. Aí na letra A está dizendo, qual é o principal objetivo desse trabalho voluntário? A B. Como você acha que os pacientes e os voluntários da alegria reagem com o resultado desse trabalho? Vamos lá na segunda questão. Quero que você realize agora uma pesquisa sobre como se originou o trabalho dos Doutores da Alegria. E você vai o quê? Preenchendo essa tabela aqui. Doutores da Alegria, olha só. Quem formou? Aí você vai colocar aqui, país de origem ou Brasil. O ano. Aí você vai colocar o ano, certo? O local, aí você vai colocar o local. Ok? Entenderam, criança? Você vai fazer uma pesquisa. Como eu falei para vocês, os Doutores da Alegria, eles começaram o quê? Eles surgiram nos Estados Unidos, né? Então você vai fazer lá o país de origem é os Estados Unidos. Aí você vai colocar quem formou esse grupo Doutores da Alegria lá nos Estados Unidos, qual foi o ano e qual foi o local. E também quem formou aqui no Brasil, qual foi o ano e qual foi o local, certo? Você vai fazer uma pesquisa. Vamos à próxima, a terceira. Você concorda com a afirmativa? Tudo que fazemos, mesmo não sendo algo agradável, fica mais fácil quando fazemos com bom humor. Você concorda? Então justifique sua resposta, certo? Vamos lá no próximo. Olha só. A quarta questão. Complete a imagem a seguir. Realize uma pintura e forme uma frase com alguma das palavras do quadro. Aqui eu tenho o quê? A imagem, eu tenho um palhaço, a metade do rosto do palhaço. Você vai completar o outro lado, tá bom? E aqui do outro lado eu tenho as palavras no quadrado que está ânimo, alegria, tratamento, rápido, melhora, pacientes, Doutores da Alegria. Aí você vai fazer o quê? Agora você vai formar uma frase com alguma das palavras aqui do quadro, certo? Nessa linha aqui, resposta pessoal. Vamos à próxima. Escreva aqui sua pesquisa sobre os Doutores da Alegria. Aí você vai escrever aqui como começou,
Para participar, que profissão é preciso desempenhar? Qual é o objetivo principal, né, dos Doutores da Alegria? Aqui no Brasil, onde existe esse projeto dos Doutores da Alegria? Tudo isso aqui faz parte da pesquisa que você fez, certo? Então, você vai realizar essa pesquisa sobre os Doutores da Alegria e vai responder aqui. Ok, meus amores? E assim que você tiver a resposta, vocês vão bater foto e vão mostrar para a tia, tá? Então, não se esqueçam, os Doutores da Alegria são pessoas que trazem o quê? Alegria. As crianças que vivem nos hospitais, as crianças que precisam estar nos hospitais para serem acompanhadas pelos médicos. Mas elas precisam também o quê? Sorrir. Elas precisam o quê? Ter alegria, se sentir alegre, porque a alegria traz melhora para o quadro clínico delas. Tá bom, meus amores? Então, nossa aula para por aqui. Fiquem todos com Deus. Mandem atividade para a tia. Tchau, tchau, crianças. Beijo no coração. Tchau, tchau.